Minha Gastéria Crowberry apodreceu, gente. Estava muito bonita, bem grande, mas não sei o que aconteceu. Acho que o substrato ficou muito tempo muito molhado. Ele estava no chão e apodreceu essa Gastéria. Foi só a mãe que morreu. O resto todos são filhos dessa planta que morreu. É que com o tempo também a planta acaba morrendo, né, gente? Mas eu acho que foi por excesso de água, por conta que ela estava muito tempo tomando chuva e no chão e não estava pegando sol nessa parte. Então ela acabou apodrecendo. Eu sou a Júlia, gente, do canal Juveiga Suculentas. Espero que vocês gostam desse vídeo. Vou aproveitar que eu tenho que mexer nesse vaso e vou fazer um lindo arranjo só com essa planta, gente. Mas vai ficar bonitinho, gente. Acompanha aí para vocês verem. Vou fazer a limpeza de todas essas raízes que tá aqui seca, apodrecida. As folhas apodrecidas vou retirar também. Dá para ver que ela quase não tem raízes, gente. É muito pouquinho as raízes que ela tem. Então, praticamente todas apodreceu. Que essa planta, ela tem as raízes muito sensíveis. Ela é grossa a raiz, mas é uma raiz que apodrece com facilidade. Se não tiver cuidado com a rega com ela apodrece mesmo. Olha, não tem nada de raiz, tá vendo? Então, ela tem umas raízes bem brancas, bonitas, assim, gordinha, que é as raízes gordinhas. Mas esse vaso, infelizmente, não tem praticamente nada de raiz. Então, eu vou ter que mexer em tudo isso aqui, porque se eu não mexer agora, ele vai acabar morrendo todas, gente, todas mesmo. É legal a gente estar mexer na terra, fazendo essa limpeza, sabe? E eu não vou plantar mais nesse vaso, vou plantar em outro vaso. Eu quero meio que fazer uns arranjos de suculentas e tipo de várias plantas diferentes, então vou fazer alguns episódios assim e vou montar esses arranjos junto com vocês. Espero que vocês gostem, gente. Tá tendo também nematóide não, gente, caracóis nesse vaso, tem bastante caracóis. Pode ser que o que fez apodrecer essa planta foi os caracóis ter, tipo, beliscado a planta. E a planta, como estava no substrato muito molhado, pode ter apodrecido essa planta, gente. Pode ter apodrecido por conta dessa ferida que esse caracol ter causado na planta. E a planta com isso, ela não conseguiu recuperar. Aí ela acaba apodrecendo mesmo e morre. Mas eu acho que é muita umidade que está nesse vaso. Eu nem vi se eu pus muita drenagem, mas acho que eu pus a camada pequena de drenagem. Eu nem tirei o substrato dele aqui, estava muito molhado, como eu ia fazer em outro vaso. Então eu resolvi não mexer nessa terra por enquanto. Deixei ela ali, né? Olha como não tem nada de raiz. Mas eu vou plantar essa plantinha no outro vaso. Vou deixar ela sem rega. Não vou deixar a chuva molhar para ela emitir mais raízes, gente. Deixar o substrato ficar seco. Esse substrato que eu usei, ele tá um pouco úmido também. Mas acho que não vai ser suficiente para apodrecer ela mais do que já apodreceu essa outra plantinha, né? Junto com essa plantinha mãe, já tinha vários filhotinhos que estavam nascendo. Só que alguns também apodreceu, porque a mãe estava podre, daí acabou apodrecendo alguns filhotinhos. Mas muitos ficou vivo, bem pequeno. Até fiz outro replante em outro vasinho. Você vê como ela brota bem nas laterais, gente. Ó, ela vai enchendo o vaso por conta que sai muito filhotinho. Essa planta é só retirar essas mudinhas assim e plantar separado, que logo logo ela enche um vaso. É muito fácil essa planta, bem bonita. E você pode cultivar ela no sol pleno também, gente. Só que no sol pleno ela vai ficar mais rústica, mais escura, com tom avermelhado. Mas as folhinhas dela vão ficar mais reta, fica mais bonita. Eu não sei se eu não vou colocar esse vaso para pegar mais sol nesse arranjo, não sei. Vou ver ainda, né? Mas a princípio eu não vou deixar. Eu não vou colocar ele direto no tempo. Vou esperar ele dar uma reagida, uma cicatrizada nessas raízes e começar a emitir raízes novas.
Vou deixar ela em cima dessa mesa mesmo, aqui no cantinho, mas onde que é protegido e não pegue sol. Vou usar essa bacia bem grande, olha só. E essas bacias já tem furos, uns furos bem grandes, tá vendo? E eu vou fazer ainda mais drenagem nesse vaso. Vou usar o isopor. Eu tenho um pouco de argila expandida, mas eu não vou usar num vaso desse tamanho argila, porque a argila, gente, é muito mais caro, né? E eu gosto de usar argila nos vasinhos pequenos. Então, nos vasos grandes, eu sempre uso isopor. É uma boa drenagem também e os vasos ficam mais leves. Para você movimentar o vaso, tirar do lugar para limpar, fazer alguma coisa no vaso. É bem melhor ter isopor no fundo, que vai ficar mais leve o vasinho, né? Deixei esse vaso quase na metade de isopor, gente. O isopor eu não gosto muito, porque ele retém um pouquinho de umidade também, né? Assim, quando a gente corta ele grande, aí pega muita terrinha ali. Mas eu uso assim mesmo, né, gente? Uso assim mesmo. Mas se for um substrato que seque rápido, não tem problema nenhum. Mas esse substrato meu, eu confesso que ele tá um pouco pastoso, gente, ó. Não tá um substrato sequinho, mas no momento é esse que eu tenho e é esse que eu vou usar. Mas é recomendado, gente, ele usar ele mais soltinho, tipo, mais drenante possível, principalmente em lugares que é muito tipo frio demais e demora e chove demais, sabe? Quando chove muito um lugar, tem que ser um substrato muito drenante, porque senão acontece igual aconteceu com essa plantinha minha que acabou apodrecendo. Então eu vou fazer esse arranjo aqui, como dizer, é um arranjo porque é de várias plantinhas, né? Mas é de uma espécie só. Mas vocês vão ver no final como é que vai ficar bonitinho esse vaso. Mas assim, olha só. Vou intercalando, vou colocar só de um lado só, né, gente? E os pequenininhos depois eu vou intercalando no meio, o que sobrar. Mas vai ficar lindo, lindo. Vocês vão ver no final como é que vai ser. Ah, é muito bom a gente estar mexendo na terra. Gosto muito de estar fazendo arranjo. Apesar que faz muito tempo que eu não faço uns arranjinhos bonitinhos. E eu vou começar uma saga de arranjos aí que vocês vão ver, gente. Vai ser um mais lindo que o outro, tá, gente? Espero mesmo que vocês vão gostar. Já aproveitando, gente, se vocês não forem inscritos aí, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que eu postar. E vai ajudar também a crescer o canal, vai ajudar também eu motivar bastante para fazer mais vídeos. Eu tenho pouco tempo para me mexer nas plantas, porque eu trabalho fora. Então, é o tempo que eu tenho às vezes, eu acabo mexendo em algumas plantinhas. Hoje eu estou trabalhando de tarde, então até meio-dia eu estou em casa hoje. Então eu resolvi fazer esse arranjo, dei uma organizada nessa mesa que estava aqui muito suja. Então a gente tem que estar sempre organizando, porque se deixar vai acumulando muita coisa assim, e acaba estressando a gente, né? Quando a gente vê, eu já estava estressada, vendo muito bagunça, estava fazendo muito replante esses dias. Não mostrei, porque eu queria fazer meio rápido, né? Quando a gente grava assim, acaba demorando um pouco mais, né? Mas eu gosto de fazer mais tranquilo, assim, mas e fazer rápido. Tudo que eu começar ali, eu tenho que começar rápido a fazer, por conta do tempo que é pouco para mim ficar em casa para mexer com elas, né? Olha, só vou deixar esse espacinho, gente, aqui, tá vendo como tá ficando legal? Essas outras plantinhas aqui eu tô enfiando aqui, é as mudinhas menores. Então, eu vou preencher alguns cantinhos que ainda tá mais vago, porque eu não quero fazer outro vaso, gente, não quero. Então, eu quero montar tudo aqui. Falando não quero, mas acabei fazendo um pequenininho das mudinhas que tava menorzinha, porque eu não gosto de jogar fora também, né? Mas, então, olha só como é que tá ficando. É uma planta muito verde, assim, né? Não tem muita coloração nesse vasinho aqui. Mas vamos colocar alguns enfeitinhos depois. Vocês vão ver que vai ficar legal, gente. Mas a princípio tá uma coisa sem cores. Mas vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Dá uma chacoalhadinha aqui para as terras descer direitinho, né? Encaixar melhor nas plantas.
Pôr mais um pouquinho de terra para altear essa parte daqui, né? Que é onde eu vou colocar algumas pedrinhas. Eu acho que vai ficar bonito, gente. Eu gostei do resultado desse vaso. Espero que vocês também gostam, gente. Vou usar algumas pedras para dar mais efeito diferente, mais efeito de mais rústico, para encher o espaço também. Ai, tá ficando legal, gente. Tá ficando legal. Por mais que ela é bem verdona, mas essas pedras e essas pedrinhas brancas destacou um pouco ela. Olha só, deixou como se fosse um aspecto mais natural. Para não ficar tão só na frente algumas pedrinhas, vou distribuir outras pedrinhas no meio da planta, só para dar um toque mais harmonioso no arranjo. Essas é só algumas, que eu não vou preencher tudo, porque essa plantinha ela nasce muito brotinho. Se eu colocar pedra neles aqui, vai atrapalhar quando estiver nascendo o brotinho. Eu usei um pouco de adubo também, gente, na terra. Era uma terra que eu reaproveitei. Só por cima que eu joguei uma terra nova. Mas por baixo era terra que eu reaproveitei de outros vasos. Então eu coloquei um adubo. Acho que foi o 8, 14... esqueci agora a numeração. Mas esses que a gente compra de liberação lenta, sabe, gente? Eu uso qualquer um que eu tiver. Pode ser o 10, 10, 10. Acho que é o... Se não me engano foi o 8, 14... 8, coisa assim. Que é o arranjinho, que é o adubo que eu usei na terra. É só mesmo que eu não tinha um outro adubo, então eu resolvi colocar esse. E essas pedrinhas brancas, pode ser, gente, que ela vai encardir um pouco. Mas depois eu jogo mais um pouquinho em cima. Eu pensei em ter colocar um sombrite aqui embaixo, mas depois eu já tinha colocado as pedrinhas. Aí eu falei, não vou mexer mais não. Mas se eu tivesse colocado um sombrite, alguma paninha ali sim, para as pedrinhas não pegar direto na terra, ela demorava mais para encardir. Mas se eu deixar assim, eu acho que com o tempo ela vai encardir mais, né? Olha só, colocando mais pedrinha menorzinha para preencher os lugares vagos. E eu vou pôr uns enfeitinhos aqui, que eu acho que vai ficar muito lindo. Gente, esse é uns panda. Que coisinha mais lindinha, gente. Olha só. A panda mamãe e seus filhotinhos. Olha que coisa linda. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram do arranjo, gente? Olha só, finalizando aqui. E olha só como eu gostei, gente. Só que eu achei que esses panda ficou um pouco... tipo, as pedrinhas brancas meio que neutralizou um pouco ele. Meio que misturou as cores. Eu até pensei em trocar, mas como eu tava assim, já pronto, não resolvi deixar assim mesmo. Diz aí pra mim o que vocês acharam, gente. Tchau, tchau!